Você é uma mulher que tem medo diante da seleção do mestrado e doutorado? No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar dicas estratégicas de como você pode enfrentar com mais segurança, com mais leveza, a seleção do mestrado e do doutorado. Vamos lá? Então, eu sou Juliene e junto com Marina nós fazemos parte da Conectar Saberes e Práticas, que é um espaço de ensino, de apoio, de acompanhamento e de fortalecimento das mulheres em suas trajetórias acadêmicas no mestrado e doutorado. Então, nós acompanhamos, ensinamos, ajudamos, desde o processo de preparação para a seleção, visando a aprovação, como também durante toda a vivência, visando a conclusão do mestrado e do doutorado. Então, nesse processo, muitas mulheres nos relatam sobre os medos que têm diante da seleção do mestrado e doutorado. Medo de reprovar, medo de fracassar, medo de não dar conta, medo de achar que não é capaz de viver aquela experiência e também de ser aprovada. E muitas vezes nós percebemos medos que são reais diante de algumas questões muito objetivas, como o conhecimento, como também medos, muitas vezes, criados dentro do imaginário do que seja o mestrado e o doutorado. Por isso que eu vou te ensinar algumas dicas estratégicas para que você possa olhar para essa seleção com mais objetividade e se preparando de forma a enfrentar esse medo que você tem da seleção. A primeira dica, ela diz respeito a você entender o que é o mestrado e o doutorado, bem como a seleção. Bem, mestrado e doutorado, eles integram o âmbito do estrito sensu, são programas de pós-graduação que têm como objetivo formar pesquisadores, mas formar pesquisadores e especialistas em determinados temas muito específicos e relacionados ao programa de pós-graduação. Diante disso, se você enxerga que você quer ser pesquisadora, que esse é o lugar, né, do âmbito de formação de pesquisadoras, é olhar para o mestrado e doutorado como um lugar possível e um lugar importante de você se formar enquanto uma pesquisadora, né, e de ampliar seus estudos, se aprofundar suas habilidades em pesquisa. Então, olhar como um lugar possível, né? Porque muitas vezes a gente sabe que em nossas trajetórias acadêmicas, o mestrado e o doutorado nos foi apresentado muitas vezes como um lugar impossível, um lugar inatingível, algo que não nos cabia, o que não é verdade, né? Existem conhecimentos e habilidades que você pode desenvolver se você tem interesse aí, então, de se inserir no âmbito do mestrado e do doutorado. E a seleção nada mais é do que esse momento em que se selecionam estudantes, né, possíveis pesquisadores, pesquisadoras que vão entrar nesse âmbito do mestrado e do doutorado. Então, é olhar para a seleção como de fato sendo uma seleção e algo que vai estar selecionando. Isso significa que você vai precisar conhecer as exigências, as regras, os formatos, aquilo que vai ser exigido de você no âmbito da seleção para que você dê as respostas, né, que estão sendo esperadas e, de fato, seja aprovada nessa seleção. A segunda dica que nós podemos te dar é que você precisa definir o que você quer, olhar para você, sabe? Olhar para a sua história, olhar para a sua trajetória e observar se ser pesquisadora, fazer todo esse processo, essa vivência, né, de uma formação em pesquisa, é algo que você quer para a sua vida e para a sua trajetória. Se a resposta for sim, é se preparar e buscar aí as ferramentas no sentido de se fortalecer e desenvolver as habilidades, as competências e o conhecimento necessário para passar na seleção do mestrado, como também para viver todo o mestrado e doutorado. Uma terceira dica é: liste esses medos que você tem, com muita objetividade. Você tem medo de quê? Liste. Faça uma lista do que quais são esses medos e dê muita objetividade a isso no sentido de olhar para aquele medo e criar estratégias no sentido de enfrentar aquele medo, né? Porque o medo, ele pode ser real, ele pode ser imaginário, mas ele existe aí no seu sentimento, na sua vida, mas ele não pode lhe paralisar.
é olhar para o medo, né, objetivar o que é esse medo e construir estratégias no sentido de enfrentar e de vencer esse medo, que é muito possível. E uma quarta dica que nós defendemos muito aqui na Conectar Saberes e Práticas, em todas as nossas atividades, nossas vivências, né, nossas experiências com as mulheres, é buscar ajuda. Então, busca ajuda. Ao listar esses medos e identificar o que é que você vai precisar, né, se fortalecer, busca ajuda. Podem ser ajudas no sentido do conhecimento técnico, podem ser ajudas no sentido de se preparar para essa seleção, pode ser uma ajuda emocional, pode ser apoio de alguém, né? Alguém que lhe diga assim, olha, eu estou com você, vamos, você consegue. Então, é buscar ajuda. Isso é muito importante, porque ao você se colocar à disposição para que outras pessoas te ajudem, é muito importante entender que isso não é sinal de fraqueza. Isso é muita força. É muito forte a gente reconhecer aquilo que nós precisamos de ajuda e que outra pessoa pode estar nos ajudando, nos amparando, nos acolhendo, nos animando, nos fortalecendo nessa jornada. Então, você não precisa fazer esse processo sozinha, você não precisa fazer isso com tanto sofrimento, com tanto medo. Você pode fazer desse processo de viver a seleção do mestrado e doutorado com muito mais leveza, com apoio, com outras pessoas aí na sua caminhada, te ajudando, te fortalecendo, te animando, como também com estratégias mais objetivas, mais assertivas, no sentido de você garantir aí que você vai enfrentar esse medo, mas também você vai ter o sucesso nessa sua experiência. Então, essas são algumas dicas que nós estamos trazendo para que você possa enfrentar esse medo diante da seleção do mestrado e doutorado. Se você quer mais conteúdo, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que toda semana tem vídeo novo e tem muito conteúdo para estar te ajudando, te fortalecendo, te ensinando nessa trajetória acadêmica, visando o mestrado e o doutorado.